Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. Princípios elementares. Eu sou um amigo. Do meu coração ao seu coração, que a paz e a alegria iluminem vocês. Caros irmãos e caras irmãs, eu venho até vocês para dar uma série de elementos referentes ao yoga, mais especificamente sobre os 3 yogas que lhes foram comunicados. Mas, antes disso, se vocês quiserem, nós iremos, primeiramente, falar do seu corpo. Este corpo da terceira dimensão que, muitas vezes, foi chamado de templo. Entretanto, o que é um templo se ele permanecer vazio? O que é um templo se ele apenas for construído, sem abrigar um espírito? O seu corpo é, então, o templo do seu espírito. O espírito da verdade, o espírito de luz e da unidade, podendo vibrar em algumas circunstâncias que, hoje, lhe são apresentadas, a fim de que o templo, o seu templo, se torne a testemunha da vibração e da verdade. Hoje, este templo está, não somente construído, mas ele se torna capaz de vibrar no som e na vibração do espírito. Dessa maneira, então, é por meio deste corpo, e neste corpo, que deve ser vivida a liberação deste próprio corpo. Ele é, então, o templo vivificado pelo Espírito, o templo vivente que irá lhes permitir, quando chegar a hora, conectar com as esferas da eternidade. Em todos os tempos e nas várias tradições, existiram formas de movimento, formas de postura que facilitaram os caminhos dos seres que praticavam esses movimentos e estas posturas, a fim de terem acesso a outro estado da consciência. Não pode ali existir a verdade para vocês, nesta dimensão, se vocês ignorarem o templo e este corpo, pois, é através deste corpo e por meio deste corpo que ocorre a translação dimensional. Deste modo, então, a partir do momento em que a onda galáctica começou a produzir os seus efeitos, há mais de 25 anos, foi possível, segundo o seu ritmo, segundo o seu próprio calendário do espírito, despertar este corpo pela vibração do espírito e pela vibração da unidade. O corpo não é somente um ressonador, mas, também, o local de acolhimento do espírito. É preciso conceber que tudo o que vive em meio às dimensões, tanto unificadas como dissociadas, é portador da vibração da vida. Esta vibração onipresente da vida está inscrita em uma série de estruturas específicas, denominadas matrizes cristalinas. A Terra contém, todos os planetas contêm esta matriz cristalina. A matriz cristalina é um modelo geométrico que permite o desenvolvimento da vida e, isso, em todas as dimensões. Sem matriz cristalina não poderia existir desenvolvimento dimensional, não poderia existir desenvolvimento de formas de vida, sejam quais forem os universos em meio aos multiversos. Assim, nas células humanas, como nas células vegetais e animais, existem locais, no interior de cada célula, portando uma vibração. Esta vibração é aquela que é capaz de ser o seu ressonador. Isso por meio de ressonância, e a palavra mestre está aí, pois as matrizes cristalinas são ressonadores presentes no centro dos planetas, presentes nos sóis e nas estrelas, que permitem revelar a luz e vibrar em frequências específicas, em dimensões e mundos específicos. Então, quando o templo, que é este corpo, mesmo nos mundos falsificados, adota uma série de movimentos, este corpo e esta forma, no entanto, fixa, vão reproduzir os movimentos da vida. E é dentro e no interior desses movimentos da vida que podem acontecer as transformações necessárias. O yoga, sejam quais forem as formas, é simplesmente a formatação de uma vibração, permitindo revelar-se, manifestar-se em meio aos multiversos e em meio às múltiplas formas de consciência. A forma mais elevada é, então, a forma mais simples. A forma mais simples é o ponto, por extensão, o círculo, por extensão, a esfera. Ela é o volume perfeito que permite, além do que demonstra a geometria espacial, fractal e universal, conter o conjunto dos universos e das dimensões. As matrizes cristalinas são o desenvolvimento dessas esferas, em função de uma série de arranjos possíveis, refletindo e ressoando a verdade e a unidade da fonte. No caso, o corpo no qual vocês estão fixos, já que ele não muda em uma mesma vida, contrariamente às dimensões unificadas onde a forma jamais é fixa. Vocês, fixos em uma forma. E é em meio a esta forma fixa que, pelo movimento, deve se revelar a vibração, a ressonância, permitindo acesso à unidade.
Nesta forma física, existem estruturas que permitem, então, a colocação em ressonância. A matriz cristalina, então, está presente em cada uma das células. Eu não vou entrar nos detalhes que vocês denominariam científicos, pois é suficiente ficar nas generalidades para compreender e viver o funcionamento. A explicação não estando na vivência, nós iremos ficar na vivência. Hoje, por toda parte sobre esta terra, muitos corpos, muitos templos revelaram, neles, o Espírito, percebendo e sentindo uma série de manifestações presentes na carne e no templo que é um corpo. Estas manifestações, sejam quais forem o tipo e o grau, são a expressão absoluta do despertar do Espírito em vocês. Estes mecanismos vibratórios localizam-se em locais específicos do seu corpo. Portanto, cada ponto do corpo pode se tornar um espaço e um lugar e um tempo de vibração, manifestando, em meio à forma, o Espírito da Verdade. Então, é isso que eu vou expor e revelar, não hoje, mas nos próximos dias, o Yoga da Unidade, em ressonância com as 12 estrelas de Maria, com os 12 pontos de vibração que existem na coroa radiante da cabeça. Do mesmo modo, o Arcanjo Miguel tornou perceptível a ignição, pela sua presença no Sol, pela vibração de Cristo Miguel. Ele despertou, por ressonância em vocês, a vibração da qual vocês mesmos são portadores, correspondendo Cristo Miguel, no nível das diferentes lâmpadas chamadas de chakra. Dessa maneira, então, as suas lâmpadas foram acesas, refletindo-se pelo fogo, refletindo-se pelas vibrações, refletindo-se pela circulação das vibrações no próprio interior deste templo. Eu então comuniquei, com a ajuda do bem-amado Sri Aurobindo, uma série de meios que permitem elevar e despertar as suas diferentes lâmpadas, permitindo transformá-las em coroas radiantes, no triângulo sagrado, permitindo viver as vibrações e conceber que a consciência era, então, a vibração que se manifesta em meio ao templo, pelo Espírito. É isso que milhões de seres humanos sobre este planeta estão vivendo hoje, possibilitando viver as suas núpcias celestes, o reencontro com o Espírito, as núpcias terrestres, a fecundação do templo pelo Espírito. Há então, em vocês, fenômenos novos que se refletem por percepções reais de peso e de zonas de consciência correspondendo à consciência unificada que, até agora, estavam ausentes, em meio a esta falsificação da luz que existe, desde tempos imemoriais, sobre esta terra. É então evidente e claro, para aqueles que vivem isso, que a consciência é vibração, manifestando-se em meio ao templo por pontos de vibração, por pontos de movimento, pela circulação do que vocês chamam de energia, refletindo o próprio despertar da consciência. Deste modo, então, as 5 novas frequências começaram a se manifestar sobre a Terra em agosto de 1984. Estas 5 novas frequências corresponderam à emissão, desde o Sol central da sua galáxia, como desde o centro galáctico, de uma consonância precisa, em direção a este sistema solar e a todos os universos. Vocês então começaram a manifestar, os mais antigos de vocês, uma série de mecanismos de despertar e de vibração, pois trata-se da mesma coisa no nível deste templo, chegando hoje, em consequência de vários derramamentos, e principalmente pela aproximação e pela fusão de Miguel, em meio ao sistema solar, com o Sol, a revelação do seu estado de ser, a vivência do Samadhi, a vivência do despertar das suas lâmpadas sagradas que, até agora, não vibravam. Este despertar é, antes de tudo, uma ascensão, preparando a translação dimensional da sua consciência, deste corpo para outro corpo, mais eterno, menos efêmero do que aquele no qual vocês estão. A passagem de um para outro não acontece do dia para a noite, pois, aí também, há necessidade de um aprendizado. Este aprendizado é feito no tempo linear da matriz falsificada. Este tempo está terminando. A onda galáctica, como vocês sabem, atingiu os limites deste sistema solar, permitindo agora, desde o dia 15 de agosto e, ainda mais, desde o dia 07 de setembro, fazer girar o que é chamado de rodas nas rodas, revelar os Ayota Kodesh na sua cabeça, no seu coração e nas suas células. A vida e a manifestação da vida estão mudando, de maneira irremediável, na matriz falsificada, permitindo-lhes descobrir modos de funcionamento inéditos onde as referências habituais já não têm mais lugar, quer seja no nível da sua sociedade, quer seja no nível das suas relações com os outros reinos da natureza, como com seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais.
O livre-arbítrio, uma falsificação dos arcontes, daqueles que se fizeram chamar de Deus ou Diabo, está cessando. É então possível para vocês, hoje, vibrarem em uníssono com as novas frequências unificadas, com as novas consonâncias, permitindo despertar em vocês os pontos de vibração em ressonância direta com o novo espectro harmônico, primeiramente pelo despertar das lâmpadas que estavam adormecidas pela vontade dos arcontes, privando-os da sua liberdade e os confinando no livre-arbítrio, no bem e no mal. Isso já foi explicado, eu apenas estou repassando para chegar onde eu quero chegar. O corpo, este corpo que vocês habitam, independentemente desta falsificação que se tornou possível a um dado momento da história deste mundo, manteve-se um templo e manteve, nele, a lembrança da vibração unitária da fonte, através das matrizes cristalinas que vocês têm, sendo reproduzidas, em cada uma das suas células. Há então, fundamentalmente, em cada ser vivo inteligente, animal, vegetal superior, árvore, ser humano, a capacidade para reabrir as grades cristalinas, ligando-os de novo literalmente à unidade ao invés de ligar à falsificação. Há, então, expansão da vibração, expansão da consciência, refletindo-se por manifestações novas de circulação da energia. Esta energia que não é mais a energia vital falsificada e comprimida, mas que se reflete, nas suas estruturas, pela participação da energia da luz vibral, denominada energia supramental, em todos os circuitos energéticos que existem e que foram criados pela presença do Espírito. Assim, muitos seres humanos estão percebendo o que vocês chamam de chakras, o que nós chamamos de lâmpadas. Muitos seres humanos estão percebendo um fogo ou uma vibração circulando em todas as suas estruturas. Desde 15 de agosto, o arcanjo Metatron, pela revelação das últimas frequências, Kirist, bem, NDR, ou atração, mal, NDR, ou repulsão, e unidade, tem permitido vibrar, em vocês, as 4 dimensões e os 4 vetores do Espírito Santo. As partículas adamantinas se agregam e se acumulam no seu templo e fora do seu templo de carbono, adicionando ali partículas de sílica, dióxido de silício, que são capazes de fazê-los vibrar em ressonância com a matriz cristalina do Sol central da galáxia e do centro galáctico. É isso que vocês estão vivendo agora. Por estes pontos de vibração, vocês atingem o acesso à unidade, o acesso ao estado de ser, que os põe em contato com o Espírito da Verdade, com o Espírito da Unidade e com o que foi chamado de Nova Trindade, Cristo, Maria e Miguel. Vocês encontram sua herança unitária, sua dimensão original, pela ativação das 4 linhagens em ressonância, é claro, com os 4 Iota Kodesh e com os 4 elementos originais. Então, foram dados a vocês os 5 novos corpos e os 5 novos potenciais espirituais. Os 7 reunificados, os 7 antigos, falsificados, comprimidos, são unificados novamente com os 5 novos, restaurando a triunidade. Os 12 corpos reais, existentes além da matriz, refletem-se pela reativação do que chamado de 12 estrelas de Maria em meio à coroa da cabeça. Cada uma destas estrelas tem uma função espiritual, assim como cada um dos corpos tem uma função espiritual. Esta função, vocês a descobrem, vocês a atualizam pela manifestação do seu espírito na matriz. Por estes pontos de vibração, localizados em meio mesmo à forma fixa da terceira dimensão, vocês se unificam, por ressonância, com os 12 pontos de luz da alma e com os 12 pontos de luz do espírito, existentes no nível dos chakras de enraizamento da alma e do espírito, permitindo conectar, desta vez através do Antakarana, com o estado de ser. A própria Terra está agora conectada com o Sol por meio de filamentos de partículas adamantinas, reforçados pela presença da vanguarda da frota intergaláctica estacionada ao redor do Sol. Hoje e nos próximos dias, a onda galáctica, em seus efeitos vibratórios e de consciência, vai começar a dispor, de maneira muito mais intensiva e extensiva, as suas partículas ao redor do planeta Terra, refletindo-se, para vocês, por um aumento das percepções vibratórias no nível das 3 lareiras e, para aqueles que ainda não ativaram estas 3 lareiras, pelas primícias da ativação.
As estrelas da cabeça irão se acender uma após a outra, resultando, dentro de pouco tempo, estimado até o fim do mês de setembro, na ativação completa da coroa radiante da cabeça, através do desenvolvimento dos 12 véus de luz, correspondendo aos seus 12 veículos da eternidade, existentes em todas as dimensões unificadas, permitindo então, naquele momento, tomar a forma que lhes convier, a fim de experimentar a vibração e a dimensão que cabe a vocês descobrir, de preferência redescobrir. Eu vou dar a vocês então, dentro de poucos dias, os meios, o yoga que eu chamo de yoga da unidade, permitindo, por meio de gestos simples, utilizando as mãos e a sua consciência, ativar a associação destas estrelas, 2 a 2, 4 a 4 ou 3 a 3, permitindo-lhes então conhecer o que chamamos de linhagens espirituais, experimentar os 4 elementos, não mais falsificados, mas autênticos, e lhes permitindo também desencadear os fenômenos finais de mutação vibratória correspondentes à ativação da Merkaba, a ativação total da ponte de luz que existe entre este corpo, este templo, e o espírito, tal como está chegando, mas na totalidade. Vocês poderão então, e à vontade, experimentar estados vibrais da luz em meio mesmo a este templo, perceber os efeitos na sua vida pelo princípio da lei da atração e da graça, manifestar na sua vida o que for necessário, não mais por uma projeção exterior, não mais pelo medo, mas de maneira interior, pela graça e pela ação da graça. Foram então adicionadas 5 novas frequências ao seu templo, permitindo revelar os 12 véus ou 12 estrelas de luz. Estas 12 estrelas têm funções. Estas funções são reunificadas, como eu disse, 2 a 2, 4 a 4 e 3 a 3. O manejo das estrelas pela sua consciência e pelas suas mãos irá permitir extrair-se, na totalidade, da matriz, terminando a constituição da sua Merkaba individual, refletindo-se sobre a Terra, como vocês estão observando, por manifestações cada vez mais autênticas, das embarcações de luz dependentes das embarcações-mãe, denominadas esferas de luz branca, manifestando-se no seu céu. Do mesmo modo que vocês vão observar cada vez mais fenômenos noturnos, correspondendo à visão, bem real, da onda galáctica no seu céu, que irá se aproximar, a cada semana, deste mundo e da sua forma. O que vai ocorrer no céu, irá ocorrer no interior de vocês. Os mecanismos vibratórios vão se intensificar como jamais isso foi possível até agora, mesmo para que estão iniciando, mesmo para os seres despertos e realizados. Então, vocês serão levados a viver, cada vez mais, episódios de samadhi, de alegria interior extrema e, paralelamente a isso, episódios, eu diria, de torpor total deste templo, permitindo-lhes explorar a vibração, tanto no templo como fora do templo. Tudo isso faz parte de uma lógica perfeita, permitindo-lhes, em um tempo descontado, viver o que vocês têm que viver, a fim de que, quando chegar a hora, quando a onda galáctica se arremessar sobre a Terra, escolher o seu coração, mergulhar no seu coração e se juntar ao seu estado de ser. Os mecanismos desta passagem são claros e irão se tornar cada vez mais evidentes, sem passar pelo filtro do mental, gradualmente e à medida que vocês explorarem e viverem estes estados vibratórios peculiares que estão além do samadhi, que irão lhes permitir experimentar, por vezes de maneira dolorosa, devido a oposições e resistências podendo ainda se manifestar pela personalidade e aos seus medos, mas que, no final, irão levá-los a viver uma fluidez cada vez maior, um estado de harmonia e de graça cada vez mais perfeito, que, quando chegar a hora, estejam certos disso, irá lhes permitir extrair-se sem dor desta matriz, pois este é o objetivo da translação dimensional. Através do uso das estrelas, através do yoga da unidade, tornar-se-á possível criar a sua própria realidade, mas, também, modificar a estrutura espaço-temporal do desenrolar da sua vida, a fim de literalmente criar o que for necessário para a sua vida e para o seu espírito. Isso será feito com toda facilidade. O aprendizado será muito breve, pois esses dados já estão codificados em vocês, no seu estado de ser e na sua eternidade. Vocês apenas estão reencontrando o que foi retirado por Deus/Diabo. O momento da fonte e do seu retorno para a fonte chegou. Chegou o momento de se tornarem de novo a sua própria fonte, criador e criatura, a fim de descobrir que não há qualquer distância e qualquer separação entre o que vocês são, na verdade, e o que é a fonte, na verdade. Nesse sentido, Miguel os chamou de filhos da luz, pois vocês são o filho da luz e vocês são a luz.
resta estabelecer isso, não unicamente como um conceito, mas, sim, realmente como uma verdade vibratória se instalando nas suas lâmpadas e, sobretudo, no desdobramento das 12 estrelas. É isso que vocês são levados a viver, a manifestar, a concretizar, e é por este trabalho que vocês estão prestes a realizar que irá acontecer a ascensão deste mundo para todos os seres humanos que aceitarem integrar em vibração da unidade. Hoje, eu vou ficar nesses princípios elementares. Eu irei penetrar, a partir de amanhã, no conteúdo do Yoga da Unidade, completando a obra do Yoga da Luz e do Yoga da Verdade, constituindo então o conjunto, o Yoga da Triunidade ou Yoga da Fonte. Se houver, em suas estruturas, na sua consciência ou no seu mental, interrogações referentes às generalidades que eu acabei de desenvolver, que quero ali responder. Eu passo então a palavra a vocês. Pergunta. Há um paralelo entre os 4 pilares do nosso templo e os 4 pilares da consciência, intenção, atenção, ética e integridade. Caro irmão, há uma relação direta. A atenção e a intenção estão diretamente conectadas com o aqui e agora e, então, com yin e is. A ética e a integridade estão conectadas com alfa e ômega, AL e OD. Ao realizar estes 4 pilares, vocês revelam os 4 cavaleiros do Apocalipse, vocês revelam os 4 elementos, vocês revelam também, em vocês, as suas 4 linhagens, associadas à ressonância dos 4 pilares, assim denominados os 4 querubins, os Ayotakudesh do ar, da água, do fogo e da terra. Há então, efetivamente, uma ressonância direta, vibratória e real, quanto à utilização da cruz cósmica formada no céu. Esta cruz da luz branca, que alguns de vocês percebem, traçada entre a L e O de Yin e Is, aqui e agora, alfa e ômega, atenção e intenção, ética e integridade. Trata-se, é claro, das mesmas funções. A consciência tem a capacidade para focar a atenção. A atenção é anterior à intenção. Viver entre a atenção e a intenção significa viver o presente, ou seja, o aqui e agora. Entre o Is e o Yin da cruz está situado o Er, ou seja, o coração. Aqui e agora. A ética é o que confere a unidade, além do bem e do mal. O bem e o mal não sendo mais um princípio de evolução ou de involução, mas, sim, um fator de lei, de ressonância e de atração ou de repulsão, no qual não existe qualquer julgamento de valor, tal como definido na sua dimensão, pelo bem e o mal. E, enfim, a integridade é a capacidade para respeitar a lei de atração e da graça da fonte, seja qual for a manifestação da consciência nos multiversos, nas multidimensões, sejam quais forem os mundos e os sistemas solares penetrados pela consciência. Ao ultrapassar esta forma fixa, chamada de templo, em meio a esta terceira dimensão, ao encontrar o corpo de estado de ser, seja qual for a dimensão que vocês pertencerem, é possível viajar através dos mundos, dos sistemas solares e dos planetas, respeitando, neste nível, as leis de funcionamento das diferentes formas de vida inteligente, sejam elas quais forem. Portanto, a vida é estruturada pela cruz cósmica, permitindo expandir-se nas 4 direções, respeitando os pilares de cada mundo e de cada dimensão. Assim podem ser definidas a atenção, a intenção, a integridade e a ética. Este é então o quadro da liberdade. Esses 4 elementos e essas 4 vibrações são os pilares da sua própria liberdade, permitindo-lhes conectar com a Merkaba e, então, viajar de maneira livre, de mundo em mundo, e de dimensão em dimensão. É isso que se estabelece em vocês hoje, e eu irei comunicar, a partir de amanhã, o modo de ativar, de maneira muito simples, esta primeira cruz. Há outras cruzes em ressonância com as estrelas, mas nós veremos isso amanhã. Pergunta. Como se articulam esses 3 yogas? Um substitui o outro? Há uma ordem. Cara irmã, há uma ordem para aqueles que descobrirem, hoje, este ensinamento, porque é um. O primeiro é então o Yoga da Luz, aquele que permite ativar as 5 frequências de base, as 5 consonâncias do Ojerin Israel. Uma vez realizado o Yoga, resta unir, 2 a 2, as 5 frequências harmônicas, o que eu chamei de Yoga da Verdade. A etapa final sendo o Yoga da Unidade, revelado pelas 12 estrelas.
Assim, dependendo do nível vibratório de cada um, pode ser possível e necessário passar pelos 3 níveis sucessivamente, mas o objetivo final é, evidentemente, o yoga da unidade, correspondendo ao emprego e à vibração 2 a 2, 4 a 4 ou 3 a 3, das 12 estrelas da cabeça e da coroa, é claro, situada no centro. E, de qualquer modo, a coroa radiante da cabeça não pode ser totalmente ativada no nível destes 12 pontos, se o próprio coração não estiver na coroa radiante, que é então a roda na roda. Dessa maneira, então, se, em vocês, a coroa radiante da cabeça estiver perceptível através das 12 estrelas, vocês podem se dedicar ao yoga da unidade. Se os pontos de vibração da cabeça, e especialmente durante as efusões das 12 estrelas de Maria, não forem percebidos pela percepção consciente dos 12 pontos, talvez seja, naquele momento, possível e desejável rever e praticar de novo o yoga da verdade, ou yoga da luz. O yoga da luz, então, é o fundamento das novas vibrações. O yoga da verdade é o aglutinante e o yoga da unidade é o objetivo. Pergunta: poderia desenvolver sobre a percepção das vibrações interiores e exteriores quando o nosso templo ficar entorpecido? Numa etapa da circulação da consciência e da energia, no momento em que a energia etérea passa no nível supramental, ou pela adição de partículas adamantinas, ou pela transformação dos seus próprios glóbulos de vitalidade e de prana, acontece então um processo chamado, por Sri Aurobindo, de switch da consciência. Naquele momento, a vibração se torna intensa, ela se transforma, podendo por vezes, no nível deste templo, dar rigidez, torpor, em alguns locais do corpo ou no corpo inteiro. É este processo que vai ocorrer durante o que foi denominado os 3 dias de trevas, que irão acontecer. Estes 3 dias de trevas serão vivenciados antecipadamente, por períodos cada vez mais intensos de pseudoparalisia deste templo, permitindo serem liberados deste templo, de maneira transitória, a fim de ver e de viver o seu corpo de ressurreição, como foi denominado por Sri Aurobindo, e que nós chamamos, hoje, de corpo de estado de ser. Assim, o desenvolvimento do samadhi, da alegria interior, pela ativação da coroa radiante do coração, pela vibração do coração, pela ignição das 12 estrelas no nível da cabeça e da roda na roda, vai ao mesmo tempo favorecer o samadhi, ao mesmo tempo, favorecer o torpor deste corpo, começando, na maioria das vezes, pelas pernas ou pelos braços e percorrendo, no final, todo o corpo. Quando todo o corpo estiver entorpecido, naquele momento, vocês estarão livres e liberados. É este aprendizado que vocês realizam, um duplo aprendizado, a vivência do samadhi e a vivência do que foi denominado por alguns médiums, a êxtase. A um dado momento, o afluxo do supramental neste sistema solar será tal que, por ressonância e atração, a vibração do núcleo cristalino da Terra irá se tornar perceptível, nos pés e nas pernas ou nos braços. Este entorpecimento vibrante irá percorrer então todo o seu templo, colocando-os em catalepsia, êxtase, e lhes permitindo, então, enfrentar e viver o que foi chamado de 3 dias de trevas. Vocês não têm que se preocupar, vocês não têm que projetar, vocês não têm que supor, vocês não têm que temer nem que esperar, vocês têm apenas, ainda uma vez, que viver o processo de transformação da vibração e da consciência que está em andamento. Pois não é o seu mental que vai decidir, não é a sua personalidade que vai decidir, mas, como sempre dissemos, é unicamente a vibração. O desdobrar da vibração através das 12 estrelas, no nível do seu templo, será a testemunha direta da sua capacidade para viver a transformação final, e nada mais. Pergunta: e quanto às crianças, durante esta êxtase? Caro irmão, como foi dito e repetido por muitos intervenientes, vocês não têm que se preocupar com as crianças. As crianças vão entrar em êxtase, desde que não tenham um mental, ou seja, abaixo de 14 anos, com uma facilidade incrível. É então vocês que precisam se preocupar, pela própria existência do mental, dos seus apegos e dos resquícios que restam da personalidade. Ao passo que com as crianças, sejam elas quem forem e sejam quem forem os seus pais, a personalidade ainda não está construída, ela então não tem que ser transmutada, já que ela não existe. As crianças irão viver a chegada da onda galáctica com tal facilidade e com tal rapidez que vocês não terão, de forma alguma, que se preocupar com elas. Será o mesmo para os animais e para os vegetais.
Somente o ser humano, em suma, põe problema nisso. Entre os 14 e 21 anos, tudo vai depender da estrutura mental. Aí, neste nível, nós não chamamos mais de criança, mas de adulto, seja qual for a idade de maioridade legal, conforme o país. Depois dos 14 anos, o mental é descarregado, vindo esconder a verdade. A importância do véu da ilusão vai depender da facilidade ou da dificuldade de viver os fenômenos de êxtase. Pergunta: a presença da criança poderia obstruir o processo de êxtase dos pais? Não, pois este processo de êxtase também será vivenciado mesmo se o ser humano não estiver pronto. As circunstâncias desta vivência serão, evidentemente, muito diferentes, dependendo da facilidade e da capacidade que vocês tiverem para se estabelecer na vibração das coroas radiantes. Cada um vai viver, naquele momento, o que tem que viver, em função do que ele construiu como caminho e como eternidade. Este processo não tem que preocupar vocês, pois ele será, contrariamente ao que vocês podem projetar hoje, um processo extremamente natural. É o mesmo processo da morte. Alguns, para isso, se prepararam durante toda a vida. Outros não se prepararam e, no entanto, vivem-no sem qualquer dificuldade. A capacidade que vocês tiverem, para resistir ou para se abandonar ao que está chegando, fará toda a diferença da sua vivência na consciência. Isso foi amplamente desenvolvido pelo arcanjo Anael, como o processo de abandono à luz. Isso faz parte também do que eu lhes disse há pouco mais de um mês, em relação à diferença entre a consciência do ego e a consciência do coração. Se a consciência e a vibração estiverem colocadas no coração, vocês não terão qualquer dificuldade de abstrair-se do que resta da sua personalidade. Se a sua consciência estiver colocada na personalidade, vocês terão muita dificuldade de encontrar o coração e, então, de viver este processo com serenidade de consciência. O corpo, quanto a ele, não será uma preocupação. Só a consciência será. Pergunta: o que vai acontecer depois destes 3 dias? Vocês vão ver. Simplesmente, sem agitar qualquer projeção mental, significa que o mundo será bem diferente. Mas, ainda uma vez, isto não é o fim deste mundo, nem o fim desta ilusão, mas uma etapa para este fim. Pergunta: você pode me fazer viver o Samadhi? Cara irmã, sempre foi falado que este último passo é apenas vocês que podiam dar. É o abandono final da personalidade para o estado de ser. Isso passa pela coroa radiante do coração ativada, isso precipita pela imersão da consciência ordinária ao se abandonar, e então, de algum modo, vivendo a sua própria morte. Isso necessita de você mesma dar este último passo, que é o abandono total da ilusão. Enquanto houver relutância ou resistência, o Samadhi não pode ser vivido. Entretanto, eu especifico que todos os mecanismos vibratórios vivenciados desde o início do ano, quer seja por nosso intermédio, nós, os 24 anciãos, quer seja por intermédio dos 7 arcanjos, ou mais recentemente por Maria e as suas 12 estrelas, devem levá-los a viver o Samadhi. Há também, como vocês irão descobrir, eu acho, dentro de pouco tempo, hoje, e também no nível deste planeta, um arcanjo cujo objetivo é favorecer a reversão e a presença. Trata-se do arcanjo Uriel acompanhado, no caso, nesta missão, por Geno Galgani, a estrela da unidade. A unidade e a presença permitem, pela vibração conjunta, viver o Samadhi. Mas, uma vez mais, existem muitos Samadhi. Existem 7, culminando no Mahasamadhi, que é aquele que vai corresponder ao fenômeno final. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Então, caras irmãs, caros irmãos, eu vou lhes transmitir, do meu coração ao seu coração, a paz, a alegria, a verdade. Até logo. Aos 3 dimensões, 16 de setembro de 2010. Tradução para o português: Zuma Peixinho. Mensagem atemporal.